Gotinha de sabedoria, Salmo 91. Esse é um daqueles salmos que o crente que não lê a Bíblia mais gosta. Ele bota como um amuleto no móvel da sala aberto e acha que esse salmo tem mais poder do que outros versículos da Bíblia, né? É só quem não conhece a palavra que transforma a Bíblia em amuleto, né? Reduzi-la a um amuleto. É um atestado de ignorância grande e um reducionismo da palavra terrível. Mas cada qual com seu cada qual. Mas para quem lê a Bíblia e extrai dela a palavra de Deus, porque a Bíblia só se transforma em palavra de Deus quando ela entra em contato com o homem, não é? Senão é um livro. Esse livro fechado é como qualquer outro livro, você pode jogar fora. Você não está tocando na palavra nem uma vez. Tenho visto pessoas brigando por causa da Bíblia. A Bíblia só se transforma em palavra quando ela é lida, o seu conteúdo é aplicado à vida e praticado. Então, eu leio e pratico. O que eu pratico é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é verbo encarnado, né, na pessoa de Cristo. Cristo em mim é palavra. Agora, esse livro está na sua mão, independente da cor que tem a sua capa. Se você não lê, pode arrancar folha, pode queimar, fazer cigarro de maconha, pode rabiscar, dar para o teu filho fazer desenho, não vale nada. É um livro como outro qualquer. Se você se ofende com isso, é porque você não entendeu nada mesmo. Se não lido, internalizado e praticado, nunca foi palavra de Deus na sua vida. Então é possível que nós leiamos um texto da Bíblia, e esse texto é palavra de Deus em mim e você não. Lemos a mesma coisa, mas Deus não falou contigo nem um instante, porque não saiu palavra de Deus daquele texto. Mas é possível que tenha transformado a minha vida completamente, porque se transformou em vida na minha vida. Então a Bíblia é biblion, né? Conjunto de livros, é a origem de biblioteca. Só se transforma em palavra quando internalizado. Então esse salmo é um salmo que tem sido reduzido à Bíblia tão somente. Muita gente deixa no canto da sala, e eu vi isso hoje, né, numa visita que eu precisei fazer. E estava lá a Bíblia no Salmo 91 aberta. Aí eu falei, ai Deus, tem misericórdia. Mas vamos lá, vamos tentar transformar o Salmo numa palavra de Deus para a nossa vida, amém ou não? Só o versículo primeiro, vamos juntos? Vamos ler juntos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Vamos mais uma vez? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Em outras versões, à sombra do Onipotente. Então, Todo-Poderoso é a mesma coisa. Pode sentar um pouquinho. Salmo 91 é um salmo de promessa, né? Um salmo quase mágico, que fala que ele nos livra do laço do passarinheiro, ele nos livra da peste perniciosa, fala que ele nos livra dos terrores da noite, fala da seta que voa de dia, fala da peste perniciosa. O salmo fala do livramento do Senhor, mas ao mesmo tempo está falando de um tempo horrível. Num tempo onde a seta de dia, terrores de noite, onde a peste perniciosa é um tempo de cansaço, um tempo de escuridão, um tempo de maldade, um tempo de perseguição. Ele fala de peste que anda na escuridão. Ele fala de mortandade que assola ao meio-dia. Ele está falando de um tempo onde a violência transcendeu a noite, porque quase sempre, né, os assassinos, os agentes do mal agem na noite porque não podem ser vistos. Mas o salmista está dizendo que haverá um tempo em que nós seremos assolados pela mortandade no meio-dia. Ele está falando, a violência será de tal forma epidêmica que ela não respeitará mais noite, o dia será também seu território. Então o Salmo 91, na verdade, é um salmo terrível.
É um salmo, meditando nele essa manhã, eu falei, Senhor, que bom que esse salmo não tivesse na Bíblia. Ele fala que seria um tempo de leão e áspide, de animais ferozes, descontrolados e peçonhentos, caminhando pela terra livre. É um salmo que revela uma condição existencial terrível. É o mesmo salmo que fala que 10.000 de um lado, 1.000 do outro. Você me tem ouvido falar sobre isso. 11.000 cadáveres do nosso lado, ou seja, nós trafegaríamos sobre cadáveres. É um salmo horrível. O salmo revela um tempo de terror, um tempo de angústia, um tempo de dor, um tempo de profusão, livre da maldade, da adversidade, da desgraça e tudo mais. É um salmo terrível. No meio desse salmo, ele saca promessas. Ele diz, seus olhos serão testemunhas de cenas e de um tempo horrível. A única forma de escapar disso é se apegando às promessas. Ele fala que à meia-noite e o meio-dia será a mesma coisa. Os bichos estarão soltos. As setas voarão de dia e de noite. Terrores noturnos. Ele fala de tempo que nós seremos perturbados mesmo no sono. Ou seja, nós não teremos sonos tranquilos. Seria um tempo de pesadelos. Por causa do trauma do dia. Nós viveríamos insônias. Olha que salmo, irmão. Aí ele faz promessa. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Ele pinta um quadro horrível e ele diz, olha, vocês viverão isso. Vocês serão testemunha dessa forma horrível de ser. Então a única forma de sobreviver é se apegando às promessas e crendo nela. No meio desse tempo cansativo, caloroso e de esgotamento, de violência, ele saca essa promessa. E a promessa é descanso à sombra do Todo-Poderoso. É como que se o tempo tivesse quente demais, como fez o verão do Rio de Janeiro esse ano, 55 graus. Nós nunca vimos um verão como esse ano, nem carioca aguentou o calor desse ano. A não ser quem podia estar na praia todo dia. Calores horríveis, onde é que a gente parava num ponto do ônibus, ficava uma fila assim, um atrás do outro, que estava atrás da sombra do poste. Qualquer sombrinha a gente parava na sombra do outro. De tão quente que estava. E o texto fala de um tempo tão quente, tão difícil, que a única forma de escapar dele seria descansando à sombra do Todo-Poderoso. Pergunta aos irmãos, estamos vivendo esse tempo próximo dele, sim ou não? Um tempo suportável. Mas a promessa continua mesmo, descanso à sombra do Todo-Poderoso. Bom, se nós temos a promessa do descanso no meio dessa doideira, por que a gente encontra tanta gente que a gente imagina ser de Deus, estar em Deus, que são alcançados por essa maldade, por essa desgraça? Por que a gente encontra tanta gente que tem Deus na boca, mas não vê na prática, na vida? E o que a gente vê quando olha para a vida é vontade de ficar pelo caminho mesmo, é cansaço, é sobrecarga e tudo mais. E não encontra descanso. Bom, cansaços todos nós passaremos, basta que nós existamos. Mas o cansaço não é problema nenhum se nós temos descanso. Enquanto tivermos descanso, não há cansaço que nos vença. O problema não é o cansaço, o problema é a ausência do descanso. Por que a gente encontra com tantos servos do Altíssimo, aos nossos olhos, que não conseguem descansar nele?
O texto é claro em não responder disso, porque a promessa não é para todo mundo. A promessa é para quem? Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Veja, a promessa é para aquele que habita, diga, habita, aquele que mora lá. Aí você vai se lembrar do que eu já falei que há 3 formas da gente se relacionar com Jesus Cristo, com Deus. 3 formas. Bom, eu posso me relacionar com Ele como que se eu fosse um visitante. Bom, ele disse que nós somos a morada do Altíssimo também, não é? A Bíblia diz que Jesus resolveu habitar em nós. Ele não habita em templo feito por mãos de homens. Ele resolveu habitar em templo que respira, em templo que anda, em templo que fala, em templo que sente, em templo que chora, em templo que sorri. Ele resolveu morar em casa viva. As casas vivas somos nós. Agora, como é que a gente pode se relacionar com esse Jesus? A gente pode tratá-lo na nossa vida como um visitante. Não é aquele que visita o esconderijo do Altíssimo que tem descanso. E nem aquele que, sendo uma casa viva, tem em Jesus um visitante. O que é o visitante na nossa casa? O visitante é aquele que, mesmo que amemos demais, por ele sejamos apaixonados, ele vem e visita a nossa casa, a despeito do amor que nós temos por ele. Mas cedo ou mais tarde, o que o visitante faz? Ele vai embora. Ele vem, dá uma passadinha e vai embora. Ah, mas nós amamos demais essa pessoa, pastor, é visitante. Ele vai embora. Tantos de nós tem essa relação com a divindade assim. Visitantes. Nós temos espasmos de casa espiritual. Há um tempo que nós vivemos uma casa que ele, de repente, parece vir para estar, porque há lugar para ele aqui na nossa vida. E parece que ele vai ficar, mas daqui a pouco a casa muda, porque a casa é viva. E essa casa, por causa do que passa a habitar-lhe, Jesus tem que se transformar em visitante e ir embora. Ele passa de vez em quando por lá, dá o seu sinal, você sente um pico de alegria, mas é temporário. E às vezes esse pico de alegria dura no horário do culto, em momentos estanques, esporádicos da vida. Mas você não tem aquela certeza de que ele habita, que ele permanece, que ele está. Como eu tenho dito, não tem essa pessoa o que eu chamo da bênção da longevidade, a bênção da permanência. Ele não tem continuismo espiritual. Porque a relação dele com Jesus é de visitante. Ele vem e fica um pouquinho e vai embora. Bom, para esse não há promessa de descanso. Para esse, embora tenha contatos esporádicos, eventuais, com o visitante que é poderoso, que é o Altíssimo, para estes não há descanso. Há no máximo um respirar mais profundo. Acabou. Cansaço de novo. O continuismo é do cansaço e não da presença do Altíssimo. Então não há promessa para esse tipo de casa viva, não há promessa para esse tipo de casa espiritual. A promessa é para o morador, aquele que habita na casa, na morada do Altíssimo. Mas há uma outra forma de se relacionar com ele, que é um pouquinho melhor do que visitante. Aquele que o trata como hóspede. Bom, o hóspede vem à nossa casa, dorme na nossa casa, e ele pode dormir quanto tempo, de repente, necessitar o que nós permitamos, mas porque é hóspede, mais cedo ou mais tarde, o que o hóspede faz? Vai embora também. Tem gente que lida com a divindade assim, com um hóspede. O tem dentro em si enquanto tem interesse nele, ou precisa de algo dele. É uma relação de necessidade de uso, disfarçada de hospitalidade. A gente diz viver uma relação espiritual com ele, de paixão, mas na verdade isso é um disfarce para a gente tirar dele o que a gente precisa. E quando nós tiramos, nós o pomos para fora da nossa casa. E vamos viver a nossa vida como se ele não existisse. Se nos tiram algo da vida, então nós voltamos para aquele estado espiritual e o convidamos.
mas só no interesse de usá-lo de novo. É o hóspede disfarçado de hospitaleiro, que conhece o poder. É o anfitrião disfarçado de hospitaleiro, que conhece o poder do hóspede e tem uma relação com ele de interesse. Bom, esse pode até ter algumas bênçãos do hóspede, mas ele não terá descanso. No tempo que nós chegamos, estamos adentrando a passos largos. Num tempo de dor, de meio-dia e meia-noite se tornando a mesma coisa. Ou seja, dia e noite são ambiências para os agentes e os asseclas do mal. Não há mais horário para o mal, não há mais lugar seguro, não há mais paz em lugar nenhum, não há mais sossego, não há mais refrigério, encanto algum, não há mais nada que produza alegria. E a única coisa que a gente tem é a promessa do Altíssimo e o descanso nele. O descanso nunca terá aquele que o trata como visitante ou como hóspede. Você está doente, o hospeda até que a cura venha, você vai embora. Você estava doente, cansado, agora vai ser um saudável cansado. Você estava desempregado e o hospedou para que ele te desse um emprego. Você estava cansado, desempregado, agora está cansado, empregado. Você pode até ter algo dele, mas nunca receberá o que a gente mais precisa no tempo do cansaço, descanso. Porque o problema do cansaço não é o cansaço, é a ausência do descanso. Eu posso ter o cansaço que tiver. Se eu tiver um tempo de descanso, o cansaço nunca será problema para ninguém. O cansaço só é problema se entre um cansaço e outro não houver descanso. Como entre uma noite e outra, entre uma noite e outra ele colocou, entre um dia e outro ele colocou uma noite. E por que ele colocou uma noite entre 2 dias? Para que durante a noite a gente descansasse, para que o dia fosse viável. Agora, se entre 2 dias, não a noite, ou seja, você está cortado por causa do cansaço, os 2 dias serão infernais. O problema do cansaço é a ausência do descanso. Por isso que o salmista, e Deus nele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, fique tranquilo, não se impressione com o que seus olhos verão no tempo do fim. Não se permitem se tornar por perplexidade, pela anomalia na raça humana, não se permitam tomar por perplexidade, pelo descontrole que vocês verão, pela loucura que assolará. Porque quando vocês não estiverem suportando mais o cansaço da produção dessa humanidade, vocês têm um lugar de sombra, sob as asas do Altíssimo. E lá vocês descansarão. E vocês suportarão tudo que virá sobre vós para vos experimentar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra nos consola demais. A promessa é para quem? É para o morador. Para aquele em quem Jesus vem e habita. Não há nada nem ninguém ou coisa alguma dentro ou fora dessa pessoa que o faça demover Jesus de lá. O morador é diferente, né? Bom, você tem o endereço, eu tenho também. Nesse exato momento, eu não estou onde eu moro. Bom, não tem problema. Minha presença não está sendo sentida na minha casa agora, onde minha esposa recebe alguém, minhas filhas também. Bom, o pai não está em casa, o marido não está em casa, o provedor não está em casa, o protetor não está em casa. Mas eles estão em paz, por quê? Porque é morador e não importe quanto tempo fique fora, mais cedo ou mais tarde, ele volta para casa. Então eu posso passar, se eu sou uma casa viva de Deus, posso passar pelo vale da sombra da morte, pelos vales de ossos secos, eu posso passar pelo tempo do calor, pelo tempo infernal, e às vezes a sensação de que Jesus não está vendo, Deus não está vendo, e eu pareço que vou sucumbir, mas aí eu me lembro, não, fique tranquilo, né? Ele mora aí. Mais cedo ou mais tarde, no tempo dele, ele volta, e ele vai te socorrer, e ele vai renovar as tuas forças, e vai te dar vitória, porque o nome dele é poderoso.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A promessa, a sombra do Todo-Poderoso. Ele está dizendo, não há ninguém ou poder algum que possa tirar você desse descanso. Porque se você está lutando contra um poder grande, você está descansando debaixo das asas do Todo-Poderoso. Não é como os deuses deles. São deuses esfacelados e cismados, né? Há um Deus da água. Há um Deus da floresta. Há um Deus dos ares. Há um Deus da terra. O nosso não. O nosso é Deus dos deuses. Ele é Senhor do céu, da terra, da água. Do que está em cima da terra, na terra e debaixo da terra. Todas as coisas estão sob o domínio do Deus que diz assim, vocês descansarão debaixo das minhas asas. Então, meu irmão, você que está aqui muito cansado, essa é uma palavra que eu acredito para te fazer refletir. Não é pensar num descanso. Você nunca terá se você não for morador e se ele não for morador em você. Esse é um tempo, essa noite, eu acredito que você faz uma reflexão. O que Deus é para você, o que Jesus é para você. Um visitante que passa por aí, mas vai logo. Um hóspede que até passa por aí, mas mais cedo ou mais tarde vai embora por causa da vida que vive. Ou ele é um morador de fato, de verdade. Porque se ele for morador, fique tranquilo. Pode estar passando pelo pior momento da vida. O pior momento da vida vai passar também. Quem está passando agora é você, no pior momento da vida. Mas porque você é casa, o pior momento da vida vai passar. Porque no tempo dele, ele vai se levantar como fez na vida de Jó. E Jó experimentou o renovo, a restituição, a alegria, a graça, a glória de Deus. Por mais que tudo parecesse contrário, os amigos ainda o acusassem, ele dizia, eu sei em quem tenho crido. E por que ele sabia? Porque morava. Então esse é o momento de a gente esquecer o cansaço, caso esteja cansado, e pensar na casa que a gente é. Porque se você está cansado e espera descanso, faça uma limpeza na casa. Faça uma faxina na tua casa. Porque o lugar do descanso não é um lugar onde você vai. É um lugar aonde ele vem. Eu vou ali descansar, não. Vem cá para eu descansar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos aplaudi-lo e vamos adorá-lo. Porque ele é bom. Aleluia. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Aleluia. Feche teus olhos. Uma palavra de louvor a Deus. Diga a ele que você quer ser casa. Diga a ele que você quer que ele more, que não seja só um hóspede, um visitante, muito menos. Mas diga a ele que você quer ser uma casa espiritual, uma casa na qual ele tenha prazer de estar, uma casa que o recebe bem, uma casa limpinha para ele, uma casa que se alegra com a presença dele, onde ele é rei de fato, onde ele reina. Diga a ele que você precisa de ajuda para fazer uma faxina nessa casa, para criar uma ambiência na qual ele se manifeste e habite. Oh Deus, muito obrigado por essa palavra, Deus. Quantos sentimentos ruins produzidos nesse tempo querem habitar o nosso coração, querem habitar a tua casa. Quantas injustiças, quantas palavras malditas, quantos testemunhos contrários, quanta violência, quanta seta de dia, de noite, quanta mortandade, quantos cadáveres, quanta iniquidade, ó Deus, querem gerar sentimentos que alimentam espíritos que desejam habitar em nós, tua casa. Nós queremos, à luz da tua palavra, te dizer, nós queremos ser habitação tua, Jesus. Nós queremos ser a tua casa, casa viva. Queremos ser uma casa linda para ti. Então ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a fazer uma faxina. Ajuda-nos, ó Deus, a pôr para fora tudo que impede que tu entres. Ajude-nos, ó Deus, a fazer, ó Deus, uma limpeza e gerar dentro de nós uma ambiência cheirosa, que tenha, ó Deus, o perfume de Jesus,
uma ambiência, ó Deus, que seja o lugar do teu descanso, para que nós possamos descansar. Ó Deus, vivemos um tempo de cansaço terrível, um tempo de desesperança horrível. Nós vivemos um tempo, ó Deus, terrível. Portanto, ó Deus, nós queremos o descanso na sombra do Altíssimo. Então, ó Deus, ajuda-nos com a Tua palavra, ajuda-nos com o Teu Espírito, ajuda-nos, ó Deus, com o Teu mover, com a revelação da Tua sabedoria em nós. E sobretudo, ó Deus, nessa noite, com gratidão no nosso coração, nós te dizemos, viemos te adorar e te bendizer. Tu procuras adoradores, ache-nos aqui nessa noite e abençoe os verdadeiros adoradores nesse lugar. Recebe o nosso culto, nossa adoração e o nosso ajuntamento e o nosso louvor. Nós pedimos por Jesus, nosso morador, nosso Rei e Mestre, que reina para sempre. Amém e aleluia. Vamos aplaudi-lo forte, vamos adorar.